Você chegou no final do dia e muitas das vezes se sentiu exausto por muitas atividades que você fez ao longo da semana, tá? Ou aquela sensação de iniciar o mês e não saber quais são os passos e quais são as tarefas que você deve executar, muitas das vezes por não ter um objetivo bem definido. Isso, muitas das vezes, cansa, tá? Deixa você exausto e aquela sensação de produtividade rasa, quando você acha que produziu muito, mas na verdade não saiu do lugar, apenas correndo em círculos. Por isso que hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre produtividade, tá? Um pouco das questões mentais, como a produtividade está relacionada muito ao mental, e também como um pouco da inteligência artificial ela pode te ajudar a desocupar esse espaço mental, tá? E te tornar mais produtivo. Esse vídeo ele é baseado um pouco em uma conversa que eu tive, e também no livro Por que as micro e pequenas empresas quebram. É muito interessante. Se já gostou da ideia do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar o like, tá? Olha, se sentir perdido é mais comum do que você pensa. Eu mesmo, muitas das vezes, me deparo com inúmeras ideias, tá? Várias tarefas e acabam demandando um pouco de energia para aquelas tarefas que não são realmente as principais, as necessárias de serem feitas. Com isso, como eu disse, acaba correndo no mesmo lugar sem dar passos que sejam mais produtivos. E o pior disso tudo é que a maioria das pessoas acabam se frustrando ou se cansando, não pela falta de tempo, mas sim pela falta de organização e clareza das ideias. O problema ele não é só o relógio, tá? Mas sim a bagunça mental que o excesso de informação acaba gerando. Porque você pensa no seguinte, o cérebro da gente ele é ótimo para criar novas ideias e tudo mais, mas a gente sofre muitas das vezes pelo excesso, tá? Chamam de obesidade mental. E essa obesidade mental, esse excesso de informações, pode causar ansiedade, porque as pessoas tendem a querer fazer alguma coisa, mas por não ter a clareza necessária do que deve ser executado, acabam se prendendo e se perdendo no que realmente é importante. E agora, chega um ponto que eu estava falando com vocês. O mês está se iniciando e algumas conversas, eu me deparei com um problema muito específico. A falta de clareza, não saber o que fazer, muitas vezes não colocar aquelas ideias no papel, porque, como eu disse, você pode ter muitas ideias, mas se você não souber como direcionar e escolher aquelas que são mais específicas, ou aquelas que vão te gerar mais resultado, você vai ficar patinando no mesmo lugar. O exemplo aqui desse livro, ele traz o seguinte: as empresas têm muita dificuldade na elaboração de metas, e isto é consequência de um erro muito maior, que é a falta de visão da missão e dos objetivos estratégicos. Está falando basicamente sobre clareza, você saber o que fazer. E quando você sabe, você vai trazer essa ideia para o papel. Quando você traz ela para o papel, ela se torna um objetivo. E para você atingir o objetivo, você vai elaborar tarefas específicas. Um exemplo, nesse canal, eu voltando a fazer um conteúdo com mais frequência, eu tinha uma ideia, que era aumentar o número de visualizações que ele teve. O objetivo era aumentar o número de visualizações. Quais seriam as atividades que eu deveria fazer para aumentar esse número de visualizações? A primeira atividade que eu fiz foi dobrar o número de postagens. Ou seja, eu postava uma vez por semana, comecei a postar 3 a 2 vídeos por semana. Ou seja, na primeira, no mês passado, foram 3 vídeos nas 2 primeiras semanas e as últimas 2 semanas foram 2 vídeos. O resultado disso foi que eu tive o triplo de visualizações dentro do canal. Então, assim, você ter a clareza do que fazer é muito importante. Mas não adianta ter só a clareza se só ficar na sua mente. Você tem que tirar da sua mente para desocupar esse espaço e realmente fazer as atividades para que atinja, para que aquilo vire um objetivo. A verdade é que quem empreende vive muitas das vezes em um turbilhão de desafios, tá? Clientes, prazos, muitas esperas, equipe muitas das vezes esperando para ter uma resposta, contas para pagar, entre outros desafios que a gente tem. E esses desafios, né, da produtividade, eles não estão relacionados a apenas detalhes técnicos, mas também às questões psicológicas. E por quê? Porque isso tudo, todas essas atividades acabam gerando um peso
que acaba travando as pessoas de tomarem as ações necessárias. O primeiro passo sempre é você fazer um diagnóstico de quais são as atividades. E outra coisa interessante que ele cita aqui, quando não se tem metas, também não se tem prazo. E todos fazem o que querem, quando querem, como querem e quando querem. Bom, e para isso você tem que ter o diagnóstico de quais são as atividades necessárias, as atividades principais, porque segundo o livro, o autor diz muito importante. Para produzir, as pessoas precisam de direcionamento, de metas e de prazos para entregar melhores seus resultados. No livro ele fala sobre a questão de as grandes empresas, tá? Ou as microempresas no caso. Mas se você trabalha sozinho, você tem que saber o que você vai fazer, quais são as suas metas que você deve produzir. É engraçado, né? As pessoas não pegam isso como uma análise pessoal para ver onde elas podem melhorar seu próprio negócio. E aí ele continua aqui, ó. Alguns empresários administram as suas empresas no deixa a vida nos levar. É muito difícil gerir uma organização sem estabelecimento de metas e de prazos. E a consequência disso é o fracasso de muitos negócios. Os ditados que falam, tá? Que colocaram lá no livro, a lista das maravilhas, falam, sabe para onde você quer, qualquer caminho serve. E fazer o seu negócio, até a produção do seu próprio conteúdo, sem saber o que você quer fazer, é ser fadado ao fracasso. É muito importante, aqui eu sempre falo sobre a comunicação e que cada conteúdo que você faz deve ter um impacto direcionado. Só que esse impacto ele só vem quando você consegue saber o que é que você quer atingir. Muitos livros, tá, mais pelo porquê e muitos autores e tudo mais, eles falam sobre a questão do propósito. Você saber o porquê de cada ação que você vai fazer é muito importante. Afinal, a gente, quando fala de conteúdo, você está passando uma ideia para várias pessoas. E se a sua ideia não tiver clareza, ela pode ser mal interpretada. Quando você abre espaço para gerar ruído na sua comunicação, as pessoas vão interpretar aquilo da maneira que elas quiserem. Então, quando você tem clareza, você consegue quebrar todo esse propósito. O que eu quero dizer é que a falta de clareza ela pode te gerar 5 pontos muito importantes que acabam atrasando todo o seu desempenho. O primeiro deles é a falta de organização. Quando, não citei no livro, quando você não tem prazos para você entregar alguma tarefa que você deve executar, você acaba travando e não executando aquilo como deveria ser feito. Um exemplo disso é você ter uma reunião durante a semana, só que devido a várias atividades você acabar se passando no horário. E você acabou, então, não participando daquela reunião, e isso quebra um compromisso, porque a reunião não era só com você, era com outras pessoas. E o tempo de cada um também é precioso. O segundo ponto que a falta de organização pode gerar é a famosa procrastinação. Procrastinação muitas das vezes não tem a ver com preguiça, mas ela pode estar relacionada com a questão de fuga, quando você deixa as atividades principais para depois, pelo nível de dificuldade que ela pode exercer, e acabar tentando fazer pequenas atividades ali que não vão ter o impacto necessário. O terceiro ponto, tá, relacionado com o que eu disse da procrastinação, é não ter a prioridade clara. Quando você não tem as prioridades bem claras, você acaba priorizando as atividades pequenas, como eu disse, que não vão te dar o resultado específico, e quando as grandes atividades são deixadas para trás. E isso gera aquela questão de você achar que está produzindo muito, mas na verdade está entregando pouco resultado. No quarto ponto, para vocês, o quarto ponto é sobre a gestão do tempo de maneira ineficaz. Aqui entra aquela sensação que muitas das vezes as pessoas falam, poxa, esse dia deveria ter 30 horas, né? Só que a gente sabe que isso não é real. E o quinto, e o mais perigoso, é a falta de equilíbrio. Muitas pessoas acabam se entregando ao excesso de conteúdos, ao excesso de produção, muitas vezes ineficaz, e geram burnout, ansiedade, entre outros problemas psicológicos, que é corriqueiro. O que eu quero dizer nesse tópico é o seguinte: o problema não é a falta de tempo, muitas das vezes também não é a falta de ferramentas, mas sim a questão da falta de clareza, não saber qual é
qual será a aproximação a ser executada. Isso tudo é devido, esse caos todo, ele é formado pela falta de clareza das ações. E o problema tem a ver com a questão de clareza, como as inteligências artificiais elas podem ser utilizadas para melhorar essa situação. Felizmente, muitas pessoas ainda acreditam que as inteligências artificiais elas devem atuar como um substituto para certas ações, quando na verdade as pessoas deveriam pensar em uma maneira de parceria com as IAs. Elas não vão substituir a maneira de você pensar, mas elas podem seguir, podem funcionar, como até eu falei em um vídeo anterior, como um segundo cérebro, quando você consegue desocupar o excesso de informações e direcionar isso para outros lugares. Então, as inteligências artificiais elas podem servir como um suporte para organizar suas ideias, estruturando tarefas e tirando aquele peso do dia a dia. Bom, no livro ele diz o seguinte: alguns objetivos podem levar anos para ser alcançados, outros podem levar meses e outros dias. Então, estabelecer metas facilitam o alcance dos objetivos organizacionais, possibilita uma gestão mais eficaz sobre os resultados de vendas e contribui para a mensuração de performance dos seus colaboradores. Melhora a gestão de prazos, dando mais eficiência aos seus processos e potencializa os resultados gerais da sua empresa. Quando você for utilizar as inteligências artificiais, pense em como ela pode ajudar você a construir as suas metas ou quais são os índices de performance que você precisa melhorar. Às vezes, você pode utilizar as inteligências artificiais para analisar textos, planilhas e mostrar pontos de melhoria que muitas das vezes as pessoas não podem ou não conseguem enxergar. O que acontece é isso, é você utilizar a IA como de suporte. 3 anotações que eu coloquei aqui. E algumas delas eu até utilizo. Que é, o primeiro delas é utilizar a IA como um organizador do brainstorm. Tempestade de ideias, tá? Como você pode pegar as ideias soltas. É um termo que utilizávamos na faculdade. O brainstorm é você pegar um conjunto, várias ideias, que muitas das vezes estão soltas, e tentar filtrar ela. Tá? Ou seja, durante as aulas, a professora falava o seguinte: toda ideia ela é válida. Tá? No momento do brainstorm, claro. Mas você tem que pegar as informações e extrair qual a melhor naquele momento para poder aí formar um objetivo, metas e conseguir fazer as atividades. Bom, o segundo ponto, você pode criar agentes de automação e até agentes de lembrete. Somente quando eu falei sobre a reunião, você pode receber seus e-mails e tem um agente de organização onde ele vai analisar quais são as atividades, as reuniões principais que você deve fazer naquele dia, e utilizar as próprias ferramentas do Google, o Google Agenda, para organizar essas funções. O terceiro ponto, como tem até citado no livro aqui, é para você conseguir utilizar as inteligências artificiais como meio de medição de produtividade. Quando você mede as atividades que você está fazendo, com os resultados que você está gerando, você sabe o que pode melhorar, o que foi, o que deixou de ser executado e como nos próximos meses você pode fazer de uma maneira melhor. Por exemplo, como eu disse, eu utilizei um canal aqui analisando como estava o desempenho, o que eu queria e o que eu precisava fazer para poder atingir a meta. E, graças ao bom planejamento, eu consegui fazer o que eu queria atingir. Então, a meta desse mês agora é dobrar o número de visualizações e possivelmente de inscritos também. Para dobrar o número de inscritos, uma nova meta, eu devo quadriplicar o número de visualizações que eu tive no canal. Quais são as atividades necessárias que eu vou ter que fazer? Já quero falar com vocês que a clareza mental ela é de extrema importância. Então, use as inteligências artificiais ou até um bloco de papel para poder esvaziar sua mente de excesso de atividades que você pensa que deve fazer, selecionando quais são as atividades maiores, quais são as atividades principais. E aí sim você vai ter mais resultados. Tenha um cronograma de ações dentro do mês, da semana e atividades diárias que você deve executar. E principalmente,
Use, use as inteligências artificiais como o seu sistema de operação, ou seja, dentro da empresa tem a parte estratégica, tem a parte tática, tem a parte operacional. Então, tem vários níveis hierárquicos dentro de empresa. Você pode utilizar as inteligências artificiais para substituir algumas atividades operacionais que melhoram o seu desempenho. Então, faça isso. Com isso, você vai ter menos impacto, menos estresse. Na verdade, eu não vou prometer que você tenha menos estresse, mas você pode ter um direcionamento melhor de quais atividades você deve fazer. Bom, esse vídeo ele foi um pouco mais simples, foi mais uma conversa com você, um pouco sobre produtividade. Quer me ajudar a duplicar, a bater a meta do canal, então se inscrever, compartilhe com alguns dos seus amigos para falar um pouco mais sobre a produtividade. Mas nos vemos em um próximo vídeo.